Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10, foi o texto que eu usei no domingo, e eu tenho quase que 100% de certeza que 10, 20% dos irmãos daqui não estavam domingo à noite. Então, em respeito aos irmãos, eu vou rapidamente pincelar o que eu falei no domingo e entrar exatamente naquilo que eu falei que terminaria hoje, que eu vou falar sobre o ministério do Espírito Santo e o papel que ele tem no aperfeiçoamento do nosso ministério como cristão e do nosso caráter como cristão. O que o Espírito Santo tem a ver com isso? Aonde ele trabalha na nossa vida? Em que sentido ele trabalha? O que ele faz para aperfeiçoar o nosso ministério como cristão e o nosso caráter como cristão? Eu vou usar nada mais e nada menos a imagem do homem mais perfeito da terra, Jesus. Nós vamos ver a Trindade participando junto de uma aula para nós. Nós vamos ver a Trindade agindo para nos ensinar a partir do seu Filho Jesus, como nós podemos aperfeiçoar o nosso ministério como cristão, o que ele faz, o que ele fez com Jesus, que nos deixou um exemplo, para que a gente possa também aplicar isso à nossa vida. Mas, para que a gente entenda isso aqui, a gente tem que voltar rapidinho lá atrás. Capítulo 2, verso 9. Esse texto é o mais conhecido, e você já usou esse texto em algum momento para alguém ou para você. Diz assim, mas está escrito, o que, irmãos? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então vamos lá. Nosso Deus e Pai, abençoa nossa pequena reflexão nesta noite e nos ajude a aplicarmos tudo o que vamos estar ouvindo através do Teu Espírito na Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Rapidamente, irmãos, em respeito a quem não participou do culto à noite, não ouviu, nem de casa, eu falei sobre a importância da obra do Espírito na caminhada do cristão. Antes de qualquer coisa, deixa eu falar uma coisa. Sem o Espírito Santo, você não seria salvo. Mas espera aí, pastor. Eu fui salvo por Jesus. Sim. A obra de salvação começa com o amor de Deus Pai, infinito amor de Deus Pai sobre a nossa vida. O amor de Deus e a graça maravilhosa de Deus te fez ser salvo pelo amor sacrificial de Jesus e pela persuasão do Espírito Santo de te convencer que tu é um pecador. Então, sem a obra do Espírito Santo, você não entenderia a obra de amor de Jesus no Calvário. Sem a obra do Espírito Santo, você não entenderia o profundo amor de Deus por você, um pecador como eu. Então, sem o Espírito Santo, você não seria salvo. A obra dele é perfeita, só que a gente deixa ele meio que de lado nessa história. Só que Paulo aqui vai além de propósitos que ele tem em resolver problemas que estão acontecendo dentro dessa igreja, ele também quer aqui lembrar os irmãos de Corinto que o Espírito Santo é quem atua para, de alguma forma, nos levar a uma dimensão para conhecer, preste atenção nisso, é o Espírito Santo que nos leva a uma dimensão mais profunda para conhecermos o que Deus tem para a nossa vida. Com muito respeito, eu não preciso que ninguém me diga o que a Bíblia já me disse. Eu preciso entender o que ela me diz, crer nela, e é suficiente. Eu não dependo do pastor? Sim, eu dependo que Deus use-o para falar comigo através da sua palavra. Mas muitas pessoas ficam atrás de descobrir coisas para a sua vida, quando na verdade já estão escritas aqui há milhares de anos, e essas palavras são fiéis e verdadeiras.
Paulo diz que ela é digna de toda aceitação. Então, o apóstolo Paulo está resolvendo alguns problemas aqui, que alguns que estavam lá em igreja de Corinto eram demasiadamente intelectuais. Eram muito intelectuais e o intelectualismo estava tomando conta da igreja de Corinto. Então, Paulo, ao escrever isso aqui, ele está contrastando a sabedoria humana com a sabedoria divina. É o primeiro propósito. Eu vou pular muita coisa aqui. O segundo propósito é despertar esses irmãos de Corinto para que eles pudessem entender que as coisas secundárias tinham que ser deixadas para lá. Eles estavam discutindo por coisas tão bobas, tão banais. Quem era de Paulo, quem era de Apolo, quem era de Cefas, quem era de Cristo. E Paulo, vocês estão esquecendo de coisas tão importantes, estão se lembrando ou discutindo de coisas tão bobas. E Paulo agora no versículo 9, quer lembrar os irmãos de um ministério importante. E no argumento de Paulo, as coisas que os olhos não viram dos intelectuais, que os ouvidos dos intelectuais, dos eruditos daquela época, não conseguiram ouvir e nem conseguiu penetrar no coração deles, era uma obra exclusiva do Espírito Santo, iluminando a mente e o coração e fazendo aqueles crentes e nós entendermos o que Deus tem para nós. Sabe quem vai fazer com que você entenda tudo o que Deus tem para a sua vida? O próprio Espírito de Deus. Ele vai iluminar a sua mente, ele vai iluminar os seus olhos, ele vai te mostrar com clareza quais são os planos que ele tem para a sua vida. Pediram no domingo para lermos capítulo 2, o versículo 1 até o 10, para fazermos entender, só que o meu tempo hoje não vai permitir, mas se você quiser, leia em casa, para que você possa entender exatamente Paulo contrastando a questão da sabedoria humana com a sabedoria divina, e também despertando os crentes para que eles pudessem se preocupar com coisas que de fato eram importantes para eles, lembrá-los que eles não deveriam tirar os olhos da mensagem da cruz, porque eles tinham esquecido de alguma forma, e Paulo vai deixar isso muito claro, minha palavra, minha pregação, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas de demonstração do Espírito e de poder. Para quê? Ele vai explicar, para que a fé de vocês não fique apoiada em mim, mas no poder de Deus. Paulo não queria ninguém apoiado nele, ele queria apoiado na palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo vai apresentar o ministério do Espírito Santo para eles, lembrá-los da importância deles darem esta ênfase a isto. E ele coloca em destaque aqui 3 coisas muito importantes. Primeiro, que o conhecimento intelectual é importante. Tudo que uma pessoa buscar para crescer intelectualmente, para Paulo era importante, mas era insuficiente. Imagine um carro com meio tanque de combustível para viajar do Rio a São Paulo. Vai chegar lá? Chega, Pablo. Com meio tanque de combustível ele não chega nem a Minas. Então, um carro com meio tanque de combustível é um homem com a sabedoria humana querendo entender a sabedoria divina. A sabedoria divina é compreendida pelo Espírito, não pelo intelecto humano. Paulo não está contra o intelectualismo, contra o conhecimento. Paulo está simplesmente dizendo que homens espirituais entendem as coisas espirituais. Homens com entendimento espiritual compreendem as coisas espirituais. E ele vai defender isso aqui. Então, Paulo está dizendo que o conhecimento intelectual é importante, mas insuficiente para compreender os mistérios das grandezas de Deus para a nossa vida. O que os olhos não conseguiram, pode responder para nós. Aí ele vai dar mais um destaque aqui. É que o Espírito Santo é o agente. Diga comigo, o Espírito Santo é o agente para a minha compreensão melhor dos planos de Deus. Olha o que diz o versículo 12 do mesmo capítulo que a gente leu. Ele diz assim, ora, leia para você, ora, nós não temos recebido o Espírito e sim o Espírito que vem de? Para quê? Para que conheçamos o que por Deus
nos foi dado gratuitamente. É exatamente isso que o Espírito Santo quer, o que o Paulo quer apresentar, o Espírito Santo como agente que nos leva a compreender melhor o que Deus tem para a nossa vida. Uma linguagem bem mais simples para a gente. Você quer saber o que Deus tem para você? O Espírito que em vós habita te explica, te conduz, te revela, te mostra. Ele vai dizer o seguinte, um contraste é, o homem natural não consegue discernir isso para você. Por quê? Porque vai parecer para este homem natural que as coisas de Deus é loucura. Uma das coisas loucas que o Espírito não consegue, que o homem natural não consegue entender, é a mensagem da cruz. Olha o que diz o versículo 18 do capítulo 1. Certamente, a palavra da cruz é o quê? Loucura para quem? Mas para os que, nós que somos salvos. O homem natural não consegue compreender isso, que para ele isso é loucura. Mas para nós que temos o Espírito agora, nós compreendemos claramente que sem a cruz de Cristo, sem o sacrifício, sem alguém que pagasse a sua... Olha para mim, você era um devedor. Diga, eu também, pastor. Você também, pastor. Você também, pastor. Eu também era um devedor. E um devedor daqueles. A minha dívida era grande como a sua. Talvez um pouco maior. E agora o apóstolo Paulo está apresentando o ministério daquele que vai nos levar a uma compreensão mais profunda. Eu comparei o ministério do Espírito Santo com um barco à vela. Barco à vela tem motor? Tem. Mas é um motor pequeno. Só para fazer as pequenas manobras da bacia. Mas o que impulsiona, o que faz ele ter força para navegar, são as? Mas o que adianta a vela, se não houver vento? O vento é tipificado aqui por quem? Pelo Espírito. Sem o vento do Espírito, nós não conseguimos navegar. Nós não conseguimos caminhar. Assim como o barco à vela depende do vento, diga comigo, eu dependo do Espírito para navegar. Pega um ferro, daqueles bem grossos, não sei quantas polegadas, pega uma marreta sexta-feira e tenta afiar o ferro frio. Quanto tempo? O homem que entende ali, ó. Quanto tempo para afiar esse ferro? Vai demorar. O que você precisa para amolecer o ferro? Fogo. Sabe o que isso significa para nós? Que o Espírito Santo na nossa vida é como um fogo, que precisa aquecer-nos para nos purificar e nos moldar. Para moldar o ferro, só o fogo. Para moldar o crente, só o Espírito. Paulo está tentando, de alguma forma, lembrar a eles do ministério do Espírito Santo. E no domingo, eu falei sobre 4 ministérios que o apóstolo Paulo próprio, ele falou do Espírito Santo, como a importância dele para o progresso da caminhada cristã. Eu falei que no domingo que ele fala que ele é o agente da nossa santificação. Pastor, eu pensei que era eu. Meu Deus. A única coisa que nós sabemos fazer é reclamar, muito bem, obrigado. O mais, só a graça de Deus. O Espírito Santo é o agente da nossa santificação. Nem para isso a gente serve, irmão. Se nós não tivermos o Espírito Santo nos ensinando a fazer as coisas, a gente faz errado. Obrigado, Santinho. É verdade. Você quer ver uma coisa? Romanos capítulo 8. Volte um pouquinho. Eu quero que você leia o verso 26. Verso 26, vamos lá? Se você precisar de uma Bíblia, ou se você não tem uma, Fábio, o que a gente tem que fazer? Na outra igreja que eu pastoreei, eu chegava para os irmãos da igreja assim, né? Aqui eu não posso falar isso não.
Eu chegava para os irmãos lá na igreja assim, quantos não tem uma Bíblia aqui? Aí os irmãos, aí uma meia dúzia de 5 lá levantavam a mão. Falei, se você não tem uma Bíblia, compre uma. Rapaz, você compra brinco, você compra broche, você compra milkshake, Danone, você compra tanta coisa, não vai comprar Bíblia, rapaz. Compra capinha de celular, mas nunca vi coisa que o povo gosta, é capinha de celular. Quantos nos últimos 3 meses compraram pelo menos 2? Levante a sua mão. Ninguém quer pecar. Treco que todo mundo quer trocar. A minha filha só vive trocando capa de celular. Eu disse, está com o celular novo e não a capa. Eu falei, meu Deus, mais uma. Toda hora troca a capa do celular. Por que eu não compro uma Bíblia? Desculpa, irmãos, é brincadeira. Mas se você quiser uma Bíblia, pode pegar aí. Não é para levar, não. Devolve depois aí, da igreja. Olha o que diz o verso 26. Leia, por favor. Se você não ler, você vai perder. Também, o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa... Por que ele nos assiste? Porque a gente não sabe orar direito, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Olha como nós dependemos do Espírito Santo, na nossa santificação. Porque se ele não interceder, se ele não nos assistir nesta nossa fraqueza, a gente não ora. E quando a gente não ora direito, e ele, com gemidos inexprimíveis, intercede por nós. O que ele está fazendo? Ele está dando uma aperfeiçoada na nossa oração. Está dando uma pequena melhorada, polida em nossa oração. O que diz lá em Gálatas capítulo 5? Ele é aquele também, Gálatas fica depois de Efésios. Aliás, antes de Efésios, por favor, antes. Depois de 2 Coríntios. O apóstolo Paulo vai defender aqui o ministério do Espírito Santo, dizendo que ele é que nos ajuda a produzir frutos para Jesus. Eu brinquei no domingo, falando de adubo. Para que serve o adubo na raiz da planta? Calcário, 10, 10, 10, ou 10, 20, 10, 10, 8, 15. Isso tudo são adubos que a gente coloca na planta, na árvore frutífera. Para que serve? Para dar o quê? Uma potencializada na raiz. Para quê? Para que ele receba força e produza fruto. Estou para colher uma jabuticaba lá agora, mas os irmãos de lá não deixam. Coloquei lá um negocinho lá e eu cheguei um tempo atrás, estava cheio de jabuticaba verdinha. Falei, Denise, vai deitar e rolar. Passei lá esses dias lá, cheguei lá, não tinha nenhuma. As que tinham, ou o passarinho comeu, ou o Osiel, o seu Dimar, deve ter comido tudo. Viu lá e meteu a mão. Senão, os periquitos que tem lá, papagaio que tem lá, comeu tudo. Para que serve? Qual a ação do Espírito Santo aqui? Para nos fazer produzir frutos. Olha o que diz o verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. É ele que produz tudo isso na sua vida. Por fim, Lucas capítulo 4, é exatamente aí que eu queria hoje, é a mensagem de hoje, eu relembrei rapidamente, passei por cima de muita coisa aqui, para falarmos sobre o agente, ou o Espírito Santo como o agente de preparação e aperfeiçoamento do ministério cristão e do caráter cristão. Bispo Rubem é uma figura icônica, irmãos, dentro da... Capítulo 4, eu só vou sair para lá, depois eu vou também. Bispo Rubem, saudoso Edgar Barreto Antunes, Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu, e tantos outros pastores que eu colocaria a minha assinatura em papel em branco, porque são homens muito fiéis a Deus, muito piedosos. Eu colocaria a minha assinatura
num papel em branco na vida desses homens. Só que eles são falhos como eu e você. Concorda comigo? São homens. O apóstolo Paulo foi um dos homens mais piedosos que a Escritura mostra, mas foram homens, pecadores. Concorda comigo? Elias, João, Pedro, próprio Estevão, que o bispo pregou domingo, segunda, homens pecadores, homens falhos. Mas o exemplo que nós vamos ter hoje aqui, de como o Espírito Santo usou ele, o exemplo de Jesus, para nos mostrar que é possível nós termos um caráter parecido com o de Jesus. O ministério cristão parecido com o de Jesus. Interessante que uma das marcas mais profundas deixada pelo cristianismo foi a piedade. E Jesus é o exemplo de piedade. Vocês lembram daquele episódio em Lucas 7, onde Jesus está saindo de uma região para ir para outra, e ele se depara com um culto fúnebre, com um funeral, lembra? E ele, quando se depara com uma mulher, o que ela era? Viúva, certo? E ela estava no caixão com o único filho dela. Ela não tinha mais ninguém. A Bíblia diz que quando Jesus viu aquela situação, compadeceu-se dela e disse: não chores. O exemplo de Jesus, irmãos, precisa ser uma marca e uma identidade que a gente tem que olhar e falar: essa é minha. Essa é a minha identidade. Se o cristão não olhar para Jesus como seu modelo principal para formar o seu caráter, esquece. Tu está na religião errada. Mas para ser cristão, tu tem que fazer exatamente aquilo que Jesus. Então a gente vai olhar para esse texto conhecido e vai dizer o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, diz o texto, a fim de que nos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que estas pedras, ou esta pedra se transforme em... Verso 4, leia, por favor. Verso 5 diz: e levando-o, mostrou-lhe no monte todos os reinos do mundo. Verso 6. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Vamos lá, o verso 8. Mas Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás. Então levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Verso final. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passados que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. De que forma, então, aqui a gente encontra a ação do Espírito Santo na tentação, de modo que a gente pode aprender como nos aperfeiçoar no ministério cristão e no caráter cristão? O que o Espírito Santo fez aqui que nos dá uma compreensão melhor? Primeiro, o Espírito Santo mostrou que o plano de Deus era fazer Jesus usar só recursos espirituais e da palavra. Não só de pão viverá o homem. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Nunca se viu tanta ideia de espiritualidade, até no mundo artístico. As pessoas estão se voltando para a espiritualidade. As pessoas estão entendendo que nem só de pão viverá o homem. As pessoas estão no mundo entendendo que elas precisam de alguma coisa a mais do que uma roupa bonita,
do que uma mesa farta, porque suas almas estão vazias. Você pode ver, eu conheci um rapaz que ele me disse que numa emissora muito grande, aqui do Rio de Janeiro, eles permitiram cultos durante o horário de folga e separaram locais em que os funcionários vão e fazem culto. E, para surpresa deles, alguns artistas participam do culto e ouvem a palavra. Se convertem ou não, irmãos, eu não posso dizer, porque eu não estou lá e não estou no coração deles. Mas uma coisa é certa, as pessoas estão em busca de espiritualidade. As pessoas estão em busca da palavra de Deus, porque elas sabem que nem só de pão vai viver o homem. Você sabe a melhor maneira que o Espírito Santo nos deu a entender que o melhor recurso que a gente tem é a palavra de Deus? Pelo exemplo de Jesus. Ele tinha poder para transformar uma pedra em pão? Ele tinha poder para transformar a pedra em picanha. A pessoa, Fábio? Deu até água na boca, né, Fábio? Fábio está assim, ó. Fábio está assim. O Pablo ali é um carnívoro. O Pablo está assim, meu Deus do céu, o pastor vai mexer logo com isso agora. Vou passar lá no supermarket agora, vou abrir a airfry, vou colocar, nem que seja uma picanha suína, que é mais barata. Ele tinha poder para transformar uma pedra em picanha ou em que ele quisesse. Mas o Espírito Santo mostrou que o plano de Deus era fazer Jesus usar somente recursos da palavra dele. E o que ele fez? Ele disse a Satanás: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, o propósito de Deus era fazer Jesus enfrentar a tentação na sua humanidade, na sua total humanidade, sem recurso nenhum. O propósito de Jesus, de Deus, era mostrar que eu e você, olhe para mim, eu e você, temos condição de vencer as tentações, só pela instrumentalidade da palavra dele. Só. Nós temos esse recurso, irmãos. Ele deixou o exemplo de Jesus, do seu Filho, para nos mostrar que a palavra que nós temos à nossa disposição. Nós pecamos porque nós gostamos do pecado. Nós gostamos porque a nossa carne é fraca. A outra coisa, irmãos, que ele fez, eu vou falar daqui a pouquinho, que talvez seja o mais crítico de tudo. Porém, o plano de Deus, irmãos, era fazer Jesus depender somente da palavra dele. Mas o plano de Satanás, ouça isso, era fazer Jesus se valer do seu poder. O plano de Deus era fazer ele se valer da palavra de Deus e depender dela, mas o plano do diabo era exatamente fazer com que Jesus usasse o seu poder. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Para quê? Só para satisfazer a sua necessidade. Exatamente isso, irmãos, que Satanás é mestre. Ele é mestre para mostrar um caminho mais curto para a gente. Ele é mestre em criar atalhos para a gente rapidinho seguir. Não sei aí quantos anos tem isso, mas o diabo me tentou mesmo eu não sendo cristão. O diabo me tentou, mas eu já tinha um plano na minha vida. E cortou e frustrou todos os desígnios de Deus. Me colocou amigos da onça do meu lado, para me iludir e me falar que eu poderia ser alguém, ou conseguir algo, sem eu precisar de seguir o protocolo. Os irmãos talvez entendam o que eu estou falando. Ou seja, para eu ser um policial federal, eu tenho que fazer o quê? Uma prova. Mas antes de fazer uma prova, eu tenho que ter, pelo menos, capacidade para fazer aquela prova. Não precisa não. É só ter dinheiro. Dá um dinheiro aqui que a gente vai te colocar ali. E lá atrás, o diabo colocou amigos assim da onça perto de mim. Mas Deus frustrou os planos do diabo na minha vida. Esse é o plano do diabo, irmãos. Ele tenta nos mostrar um caminho mais curto para não dependermos da palavra de Deus. Isso é um plano atual? Não. Isso é um plano moderno? Não. Isso é um plano mais velho do diabo. Gênesis 3. Não é bem isso que Deus falou? Não é bem assim que Deus falou para você, se você comer do
da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Não, não é bem isso, não. Veja como o diabo trabalha. Entenda isso, irmãos. Jesus estava com fome. Guarda isso no seu coração. Ele sabe das nossas necessidades, assim como sabia da necessidade de Jesus. Jesus estava com fome? O texto diz que sim. Mas quem conduziu Jesus para o deserto para ele ficar com fome? Foi o Espírito Santo, não foi? Então saiba que a tua necessidade, Deus sabe qual é, e Ele te conduziu a viver assim, para que Ele seja a tua fonte, e no tempo certo, Ele vai suprir todas elas. Todas elas. Fique calmo. Diga para alguém que está do seu lado, fica calmo. Deus suprirá a sua necessidade. Jesus estava com fome, mas foi o Espírito Santo que guiou ele até o deserto, e ele disse, não dependa de ninguém, dependa da palavra. Irmão, o problema que Deus coloca em nossa vida é para a nossa própria edificação e glória dele. No final, ele vai ser glorificado, as coisas vão voltar para o normal. Precisamos crer, irmãos, que ao passarmos por qualquer deserto da vida, Deus é quem está nos conduzindo para realizar algo melhor, maior e muito mais glorioso. Está passando por luta? Está passando por esse deserto aqui parecido com o de Jesus? É Deus quem está nos conduzindo nele para realizarmos algo muito maior e melhor. Guarda essa palavra no seu coração e não desanime. O diabo é sempre, irmãos, ou sempre irá atacar as áreas mais frágeis da nossa vida. O que Jesus estava sentindo? O que ele ofereceu? Comida. Onde o diabo vai agir? Exatamente naquilo que a gente tem mais vulnerabilidade. Aquilo que a gente é mais fraco. Se, meu irmão, eu não estou com o celular aqui, graças a Deus, se esse negócio chamado smartphone é a tua fraqueza, ministério do martelo. Ministério do martelo. Quebra esse negócio. Se teu olho te faz pecar, arranca-o fora. Não é para arrancar o teu olho. É para fazer com que aquilo que te atrapalha seja colocado de lado. O diabo, irmãos, sempre vai nos atacar nas áreas que a gente é mais sensível, que a gente é mais fraco, que a gente não tem capacidade para suportar aquilo. O diabo é um mestre em colocar nossas necessidades, sabe como? Acima do nosso dever de obedecer à palavra de Deus. Aqui é isso. Isso não é novo, isso é velho, isso é lá do Éden. Isso é lá de trás. O plano do diabo não mudou. Ele quer roubar? Não mudou nada. Ele só muda o modus operandi aqui, não, sabe? Mas é igualzinho, lá atrás. O modelo é o mesmo. O padrão é o mesmo. Mas deixa eu te falar uma coisa. O diabo faz tudo parecer aceitável. Não, mas isso aí pode. Você sabe aquele negócio que é lícito com cara de lícito? Já viu aquele negócio de bom, mas é ruim, mas com cara de bom? De proibido, mas não. Tem uma brecha, dá para fazer. O diabo é mestre em fazer tudo parecer aceitável, razoável. Ah, mas eles são tão bonitinhos juntos, mas é homem com homem não dá certo. Mas eles fazem um casal lindo. Casal, para mim, é homem e mulher. O diabo faz tudo parecer bonitinho. Já reparou isso? O diabo faz tudo parecer aceitável. E a gente está na novela assim. Aprendi no seminário que o pastor também tem que ser... tem uma expressão que eu não guardo, mas o professor dizia assim... Criativo, a gente aprendeu isso em homilética. A homilética não é arte de pregar, é arte de falar em público. A gente tem que ser criativo, não entendeu? E às vezes a gente tem que ser... eu sempre esqueço dessa palavra. Hã? É parecido com isso aí, sinônimo. Vamos parecer com isso aí. Então deixa eu encenar aqui. O cara está lá na frente da novela.
A mulher está na frente da novela. Não é só mulher que assiste novela não, hein? Tem os varão aqui também que eu sei que gosta de que é meio noveleiro. Aí, a mulher está lá na casa, lavando roupa, cuidando das crianças, o marido sem vergonha está na rua com a amante, só que a amante é protagonista da novela. Aí a mulher, nossa, eu gosto tanto dela, eu quero que ela fique com ele, não quero que a outra fique com ela. Aí ela em casa está casada. Ela é casada. Ela está lavando roupa. O marido está trabalhando. E o marido se engraça com a outra lá fora. Ué, deixa ele ficar com a outra. Tu não está defendendo na televisão? Por que tu não defende o teu marido ficar com a amante? A gente quer negócio tudo certo para a gente, mas aceita tudo de errado lá fora. Que cristianismo é esse? Sabe quem faz isso? O diabo, irmãos. O diabo é mestre em fazer com que as coisas erradas sejam aceitáveis para a gente. Eu vou rapidamente concluir aqui, irmãos, para a gente encerrar aqui. A resposta de Jesus, ouça isso, para Satanás serviu para mostrar o quê? Que com Deus, às vezes, é melhor a gente passar algumas necessidades. É verdade ou não é? Nem só de pão viverá o homem. O que Jesus está nos ensinando para moldar o nosso caráter e aperfeiçoar o nosso ministério cristão? Às vezes é melhor a gente continuar na necessidade do que na ilicitude, do que no ilegal, do que no imoral, do que ofenda a Deus. Ele está me ensinando isso, não sei se está ensinando para você, mas ele me ensinou isso aqui. Quando ele disse, nem só de pão viverá o homem, ele está dizendo, eu prefiro morrer de fome do que roubar. Eu prefiro, coisa linda, eu conheci a história de um rapaz, que a esposa dele ficou tetraplégica, e lentamente ela foi perdendo os sentidos, não conseguia mais falar, sentidos, né? Audição, tá? Não conseguia mais falar, não conseguia, não, andar, não mexer nada, dependia dele 100%. E esse rapaz conseguiu um recurso do governo para não depender mais de nada para cuidar dela. O pai e a mãe disse para ele, devolve minha filha e vive a tua vida. Ele disse, até que a morte me separe, eu vou ficar com ela. Isso é integridade, irmãos. Isso é lealdade, isso é cristianismo puro. Vale mais a pena, às vezes, a gente passar a necessidade do que a gente aceitar o suborno do mundo e do diabo, como Jesus rejeitou de Satanás, nesse texto que nos deixa um exemplo. Quando não usamos, irmãos, recursos humanos para sairmos dos desertos que enfrentamos, mas confiamos naquele que nos conduziu a esse deserto, veremos como Ele cuida da nossa vida. Lembra da igreja em Filadélfia? Capítulo 3 de Apocalipse. Verso 10. Leia bem forte. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Para quê? Para experimentar os que habitam na terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. 12 para finalizar. Ao vencedor, falhei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo, quem tem ouvidos? A promessa que Deus fez a uma igreja fiel, que não aceitou submeter-se às ordens do imperador e dobrar-se diante do imperador, mas foi fiel e guardou a palavra do Senhor. Eu finalizo assim, irmãos.
Eu finalizo dessa forma. Quando não usamos os recursos humanos para sairmos dos desertos, e usamos sim aquilo que Jesus usou, mas confiamos naquele que nos conduziu a esse lugar que estamos, vamos ver o quanto Ele cuida de nós, como cuidou da igreja em Filadélfia. Não dá tempo, mas a tentação de Jesus, irmãos, foi o melhor exemplo deixado ou produzido pelo Espírito Santo, melhor dizendo, pela Trindade. Foi o melhor exemplo deixado pela Trindade para nos aperfeiçoar no nosso ministério e caráter cristão. Não tem outro exemplo mais poderoso do que este. O modelo de Jesus vencendo a tentação como um grande exemplo para o aperfeiçoamento do nosso ministério e caráter cristão. Em seu exemplo, irmão, Jesus mostrou que é possível a cada um aqui passar por lutas e sofrimentos sem pecar. Você não tem desculpa. Se ele conseguiu, se ele deixou o exemplo, e se você tem em sua disposição, ou à sua disposição, a palavra de Deus, não temos desculpa. Dependa do Espírito e da palavra dele. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude, rica e abundantemente.